Olá, sou a professora Viviane. Vamos de foco Enem Matemática. Assunto funções. Então, nesse primeiro vídeo, que vai ser uma série de vídeos, eu vou resolver questões, exercícios sobre funções do primeiro grau. Em um outro vídeo, além de primeiro grau, vou acrescentar de segundo grau, e num terceiro vídeo ou quarto, dependendo aí da quantidade das questões, vamos fazer exercícios, questões sobre funções exponencial. Lembrando que, antes de assistir o vídeo, faça os exercícios da lista que eu disponibilizei para vocês e faça usando a TRI, que é a teoria de resposta ao item do Enem, o método que o Enem utiliza. Primeiro você vai fazer uma leitura geral de todas as questões e vai fazer e selecionar as questões, né? Listar quais questões você considera de nível fácil, médio ou difícil para você, ok? E aí resolva as questões, depois confira os seus resultados com a resolução aqui desses vídeos, ok? Muito bem. Primeira questão, essa questão aqui, ela é uma questão para ajudar a entender, compreender o conceito de função. Então, vamos lá. As funções, o que eu preciso ter em mente é que toda função vai ter uma equação, vai ter uma fórmula, uma lei de formação. Toda função eu consigo fazer uma representação gráfica, né? Um gráfico representa essa função e eu tenho variáveis, né? Para montar essa equação, eu preciso ter duas variáveis. No caso, nesse exercício aqui, eu tenho um gráfico com as de eixo x e y, né? E o eixo x, ele é considerado na função como uma variável independente. E o eixo y é a variável dependente. Por quê? O y depende do x. Então, para encontrar o valor de y, eu preciso saber o valor de x, ok? Então, vou ler aqui esse exercício, ele fala assim: o gráfico adiante pode representar qual das seguintes funções? Bom, então tem 4 alternativas, né? Letra A, B, C, D. Ai, não faço ideia, professora, como que eu vou achar a fórmula dessa função? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: toda função eu preciso identificar que tipo é essa função. De que tipo é essa função? E qual a lei de formação dessa função? Então, a função de primeiro grau, qual que é a lei, qual que é a fórmula geral dessa função? Ela é dada por f de x, quer dizer, vou encontrar a função em relação ao valor de x, é igual a x mais b. O que é a e b dentro desse contexto? X é a variável. Então, para cada valor de y, eu tenho um valor de x, certo? Então, no gráfico, y é a mesma coisa que f de x. Para encontrar o valor de y, eu substituo um número, né, uma entrada, que aí eu chamo domínio. No caso, função de primeiro grau, o domínio dessa função não tem nenhuma restrição para que não exista. Então, o domínio são os números reais. E a imagem vai ser o conjunto do y, são os resultados a partir da entrada de x, ok? Então, x é a minha variável. A e b são chamados de coeficientes. Vou dar uma paradinha aqui e vamos relembrar. No material que eu mandei para vocês, tem um mapa mental aqui, né? Um resumo sobre a função afim, que é uma função de primeiro grau. E aqui tem a lei de formação, ó, ax mais b. Quando a é diferente de zero. Se a for igual a zero, aí eu tenho uma função constante, não vai ser mais uma função afim, ok? Todo gráfico da função afim é uma reta. Isso sempre vai acontecer. E o a é o coeficiente angular, ó, se você conseguir ver aqui, é a inclinação da reta com relação ao eixo x. E o b é o coeficiente linear. O b é o valor, quando x é igual a zero, eu tenho o valor de b. Ou seja,
B vai ser o valor da ordenada do eixo Y quando x é igual a zero. Então, o gráfico rosa, o ponto que ele tocar no eixo Y é o valor de B. Sendo assim, fica mais fácil de você, quando você tem as coordenadas, fica mais fácil para identificar. Então, o jeito mais, correto de resolver esse exercício é lembrando da fórmula, da lei, tá? Então, f de x é igual a x mais b. Por quê? Se você achar se você encontrar o valor desse carinha aqui, que é o coeficiente angular, e o valor de b, que é o coeficiente linear, você descobre qual é a lei que gerou esse gráfico verde, tá bom? Aqui eu já posso eliminar algumas alternativas. Por quê? O b sempre é o valor, é o número correspondente à coordenada do eixo y quando x é zero. Então, tá vendo esse ponto aqui? Deixa eu diminuir o risco. Tá vendo esse ponto? O que acontece com esse ponto? Qual é a coordenada desse ponto? X vale zero, ó. Então, a localização desse ponto está em cima do eixo y. Quando ele está em cima do eixo, não tem posição para a direita nem para a esquerda. Então, x vale zero. E o y vale 3. Então, esse ponto está a que distância do eixo do plano cartesiano? Está 3 para cima, certo? Ou seja, esse daqui é o B. Opa, então eu já tenho um caminho aqui, né? O que eu já tenho? Aqui, y é igual a x mais 3. Certeza, tá? Então, esse 3 é positivo. Então, logo, vou eliminar a letra A. Essa daqui, ó, nem tem 3, também elimino. Então, só pode ser a letra B ou a letra C. O que eu preciso descobrir agora? Qual que é o valor do coeficiente? Tem algumas maneiras de resolver. Tem um modo rápido, né, que eu posso substituir esse A. Mas aqui, ó, como eu já tenho a coordenada, eu já tenho 3, dá para achar o A se eu souber o valor do Y. Então, vou olhar aqui nesse ponto aqui. Qual a coordenada desse ponto? X vale quanto? Então, no eixo X, esse ponto está à esquerda do encontro do centro do eixo, menos 2. E quanto vale o y? O y vale 0, não tem localização nem para cima nem para baixo. Então, tendo esse par ordenado aqui, eu vou substituir na minha fórmula, tá? Vou substituir. Então, se x for menos 2, y é 0. Então, vou fazer assim, para x igual a menos 2, o y é igual a 0. Vou pegar esses valores, vou substituir na minha fórmula genérica, que é ax mais b. Qual que é o meu objetivo? Se eu encontrar, já achei o b. Se eu achar o a, eu acho a lei, a fórmula desse gráfico. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, y é 0, substituo aqui nessa fórmula, tá? Então, y é 0, a eu não tenho, x é menos 2, mais 3. Esse 3 eu já sei, porque como que eu acho esse 3? Quando x é 0, aí eu consigo achar o valor do 3, né? Por esse par ordenado aqui. Fazendo a conta, eu tenho que 0 é igual a menos 2a mais 3. Tá, 3 está positivo, vou mudar de lado, fica negativo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Menos 3 sobre menos 2. Bom, vamos olhar, é o A. Tem alguma alternativa? Menos com menos vai ficar mais. Então, o que eu posso dizer? Que A é igual a 3 sobre 2, ou que é igual a 1,5, né? 3 dividido por 2 é 1,5. Pronto, a alternativa correta é a letra B. Letra B é a correta, ok? Agora, a próxima questão, questão 2, ela diz o seguinte: na figura a seguir, esse gráfico tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade total medida em ml,
de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função do peso, dado em quilo, para tratamento de uma determinada infecção. O medicamento deverá ser aplicado em 6 doses. Veja bem, essa questão, qual é o assunto que envolve essa questão? Função do primeiro grau. Como eu sei que é do primeiro grau? Porque o gráfico é uma reta. Se o gráfico for uma reta, é função do primeiro grau. Se o gráfico for uma parábola, é função do segundo grau. E aí, cada tipo de função vai ter seu tipo de gráfico. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar isso. Por quê? Eu tenho a fórmula, a lei, que representa a reta dessa função? Não tem, não foi dado. O que foi dado nesse exercício? Contextualizou o gráfico, somente. Então, o que ele diz? Que a medida, o medicamento, que é em ml, a pessoa vai tomar conforme o peso. Então, o que significa? Quanto maior o peso, maior a quantidade, ó. Tá vendo? Aqui eu já vejo que é uma função crescente. Quando a função é crescente, a função do primeiro grau também do segundo grau, lembra lá da fórmula? Eu preciso sempre ter em mente, vou colocar aqui do lado. Qual que é a lei de formação da função do primeiro grau? AX mais B. Tenho que memorizar isso, hein? Memoriza mesmo. Por quê? Sabendo a lei de formação das funções, das principais, que são as funções afim, né? Afim é o nome que eu dou quando a função é desse tipo. Eu falo ela de primeiro grau porque ela pode ser do tipo constante também. Por exemplo, ó, isso daqui é uma função afim. É o nome que eu dou quando a função está completa, ela tem A e tem B. Agora, se ela for só assim, ó, 2x, aí eu já falo que ela é função linear. Agora, se ela for só assim, ó, y igual a 3, é uma função constante. Então, esses nomes, elas estão variando conforme o que eu tenho. Se eu tenho A e B, se eu tenho só A, se eu tenho B. Mas todas são função do primeiro grau. Então, eu vou falar aqui direto de função de primeiro grau, ok? Que daí fica mais fácil. Bom, o que eu preciso descobrir aqui? Falta colocar as alternativas. Espera aí que eu vou